Vamos falar de educação. A entidade de Todos pela Educação pede que assuntos da educação sejam priorizados no Congresso Nacional em 2021. Neste ano, o MEC teve destinado a ele o menor orçamento em 10 anos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o líder de Relações Governamentais do Todos pela Educação, que é o Lucas Roger Brugger. Falei seu nome certo, Roger? Bom dia, tudo bem? Quase lá, William. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom estar aqui com você, com todos os nossos telespectadores. Por favor, a pronúncia certa do teu sobrenome? Certinho é Brugger. Mas você fala Roger Brugger, do jeito que lê, tá certo. Tá tudo bem. Bom, nesse papo a gente vai aprendendo e educação é isso, né? Se eu estiver errado, por favor, desconstrói a minha fala. Mas quando eu olho para a educação, eu imagino que a educação a gente precisa enxergar os problemas da educação, pegar esses problemas que nós enxergamos, discutir eles com a população que vive esses problemas, depois pegar esse conteúdo e discutir com as pessoas que cuidam da educação, com os políticos que tratam de educação nesse país, para a gente tentar unir forças através desse raio-x e encontrar a solução. É esse o caminho? William, achei sua colocação perfeita. O que a gente costuma ouvir muito é que a educação é bandeira de todo mundo, mas é prioridade de pouca gente. Acaba que nas discussões que a gente tem, tanto no governo federal quanto no Congresso Nacional, tem uma série de pautas que são discutidas e poucas vezes a educação ganha o espaço que deveria ganhar. A gente viu isso no ano passado com o Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação brasileira, mas infelizmente não é sempre que a gente vê isso e ultimamente a educação não tem aparecido tanto quanto deveria aparecer. E é por isso que a gente traz, inclusive, essa proposta de uma agenda legislativa pela educação, que é a ideia da sociedade civil trazer uma proposta, trazer prioridades e apresentar isso para o Congresso Nacional, inclusive dos projetos que já são propostos dentro do próprio Congresso, mas a gente dando uma coesão, trazendo um pouco a voz da sociedade para mostrar o que é mais importante e o que é mais urgente, especialmente nesse período tão difícil que a gente está passando no país. Lucas, o que eu observo, e eu posso estar enganado, é que no Brasil nós temos uma característica que cada um apresenta um projeto e vai num voo solo, mas nós não temos um plano nacional onde eu consiga organizar ou agregar todas essas ideias, né? Ou seja, é cada um por si e lá na frente a gente vê o que dá. Ou seja, eu quero uma verba para o meu projeto X, mas no fundo, eu não estou pensando no conjunto da educação. Perfeito. Na prática, os setores acabam tendo muitas demandas, né? A educação tem o Plano Nacional de Educação, já tem algumas edições do Plano Nacional de Educação, mas quando a gente olha para o país, às vezes a gente sente falta de um projeto de país. Então, o que a gente está se dispondo a fazer pela educação no Brasil? A gente não vê uma resposta clara disso. O que a gente viu recentemente do governo federal, numa defesa no Congresso, foi que apenas a educação domiciliar seria a agenda prioritária, que a gente acha que é um equívoco, porque a gente ainda tem que trabalhar em todas as condições adequadas para que a gente consiga voltar às aulas presenciais nas escolas de forma segura, e isso exige uma discussão, um diálogo muito complexo, muito sofisticado. E quando a gente traz essas propostas, a gente tenta ocupar esse vácuo de um projeto mais nacional, uma visão sistêmica, um entendimento de que a gente tem que pensar no agora e tem que pensar no futuro, e trazer um pouco de diálogo e de racionalidade sobre o que é mais importante a gente olhar para as nossas escolas, para os nossos estudantes. É uma tentativa de trazer esse plano nacional tangibilizado em iniciativas legislativas, em projetos de lei, dialogando, claro, com a realidade que a gente vê das escolas, com as necessidades dos professores, e dos nossos estudantes e das famílias. E diminuir essa desigualdade entre o ensino suplementar e a escola pública, né? Com todos os seus problemas, ainda mais agora, Lucas, vocês que trabalham diretamente com essa instituição, Todos pela Educação, trabalha diretamente em cima deste tema. E agora, na pandemia, a escola pública, ela sofreu muito e vem sofrendo e ainda está muito desorganizada, e nós perdemos praticamente 1 ano e meio já de educação, e para recuperar isso a gente vai levar muito tempo. O que a gente vê é que as condições dentro das casas, das famílias, importam muito.
é um consenso na comunidade educacional, na pesquisa acadêmica, na literatura internacional, que as condições familiares, socioeconômicas, étnico-raciais, elas são determinantes do desempenho desses estudantes. E quando a gente olha para a escola pública atende quem é mais vulnerável da nossa sociedade. Então, ela precisa ser vista com o papel que tem, que é um pilar edificante da nossa sociedade, é um equipamento de proteção social. Ela serve para o desenvolvimento, para a aprendizagem das crianças, mas ela serve também para apoiar em outros processos que estão ligados ali ao dia a dia das famílias, né? Então, ela é um espaço de proteção, ela é um espaço de encontrar o que está acontecendo, que essas crianças não deveriam estar sofrendo, nas situações de abuso, de assédio. Então, a escola tem esse papel fundamental que dialoga com muitas dimensões da vida cotidiana. E a desigualdade é muito forte. Ela é forte entre as famílias ricas e as famílias vulneráveis, mas ela é forte também entre região, e ela é forte também dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo estado, que tem situações muito díspares, de regiões periféricas ali, que tem uma condição totalmente diferente do que regiões mais abastadas. E a gente tem, dentro da agenda legislativa, algumas propostas olhando especialmente para isso, porque a pandemia, ela aprofundou, ela deixou muito evidente as cicatrizes que a gente tem no país de desigualdade. Então, a gente precisa ter projetos direcionados a isso. Tem um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado, por exemplo, mas foi vetado, e o veto deve ser apreciado pelo Congresso em breve, que é de direcionar recurso para garantir internet para as famílias, para os estudantes e para os professores nesse período da pandemia. Essa é uma discussão urgente porque ela afeta mais quem é mais vulnerável. E a gente Sim. só vai enfrentar a desigualdade se a gente tiver esse tipo de projeto, que olha mais para quem mais precisa. E aí, Lucas, eu conversei com uma doutora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, uma doutora em educação, e eu até brinquei com ela, falei, doutora, esse vírus que o olho humano não enxerga, ele trouxe uma lente de aumento para fazer o homem enxergar a desigualdade. E foi o que aconteceu com a pandemia. Por mais que você tenha aí, de forma isolada, projetos em alguns estados de, vou dar o tablet, mas aí você tem o problema do chip que não chega lá, ou você tem o tablet, tem o celular que você deu para o aluno da escola pública, porém, foi o que você falou, ele não tem estrutura física para poder estudar, ele está lá dividindo um cômodo com mais 5, 6 pessoas, tudo contribuindo para que ele não aprenda absolutamente nada. E a gente não pode esquecer disso, das crianças que andam quilômetros para poder ter acesso à sala de aula. Bom, qual é a maior dificuldade que nós temos na educação? É falta de vontade política? Acho que a resposta nunca é tão óbvia, né, William? Sim. Acho que é multidimensional. Então, a gente tem condições que são da sociedade. A desigualdade que a gente enfrenta dentro da escola é uma desigualdade da sociedade, né? Ela não é uma desigualdade só do sistema educacional. A gente tem questões ligadas às escolas e às secretarias, que algumas são mais organizadas ou têm mais recurso do que outras, e isso tem a ver também com essas desigualdades históricas da sociedade, né? E a gente tem um terceiro elemento, que são questões estruturantes que os sistemas educacionais podiam estar fazendo, e isso envolve uma certa vontade política, né? O Brasil não tem, a exemplo da saúde, um sistema nacional para gerenciar a educação, para fazer a governança da educação. A saúde tem o SUS, que a gente viu tanto a sua importância nesse período da pandemia. Na educação a gente ainda não tem um. Isso é previsto em lei. A Constituição Federal fala que a gente precisa desse Sistema Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação fala que a gente precisa desse sistema nacional. E o que isso gerou de consequência na pandemia? A resposta é muito descoordenada. Acontece o que você falou, tem um estado que faz uma iniciativa, tem um município que faz outra, mas não tem uma resposta nacional. E a gente precisava dessa resposta nacional, porque a gente tem 5.570 municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal, mais o governo federal, trabalhando com educação. Então, ou a gente coloca todo mundo na mesa para conversar e cria uma estratégia que respeite a autonomia local, que entenda todas as peculiaridades locais, mas que, ao mesmo tempo, se preocupe em dar as condições para todo mundo. Hoje, a gente sente falta disso. Parte pelo próprio processo do Executivo, do governo federal, parte porque esse marco legal também não está aprovado, e aí você não tem esse estímulo adicional para fazer essa gestão da educação pública coordenada entre os diferentes níveis de governo. Então, essa, para nós, é uma das agendas prioritárias
que a gente traz dentro da agenda legislativa pela educação, que a gente acha que precisa ser aprovada ainda em 2021. Porque se faltou ontem, amanhã também vai faltar. E a gente vai sentir falta daqui a um ano de novo, quando a gente for reconstruir a educação depois da pandemia. Lucas, me perdoe a minha pergunta, mas é a título de curiosidade mesmo, né? Não é o MEC que tem que fazer isso? O MEC já não faz isso, essa coordenação? Já não toca essa boiada? Era para ser. O que a gente tem visto, infelizmente, é uma apatia muito grande do Ministério da Educação nesse processo. O MEC ainda fez algumas iniciativas pontuais, repassou algum recurso para as escolas, na casa de 500 milhões, e recentemente, semana passada, essa semana, na verdade, teve a divulgação do anúncio de uma plataforma para acompanhar os dados da Covid, mas são 14 meses depois da gente entrar na pandemia. Então, é uma resposta muito tardia, e ainda que sejam iniciativas interessantes, mesmo esse repasse de 500 milhões, se a gente faz a conta, é pouco mais de R$10 por aluno. A gente tem 40 milhões de estudantes na educação básica. Então, o Ministério da Educação precisava estar fazendo muito mais. O Sistema Nacional de Educação colocaria uma responsabilidade direta para o Ministério da Educação coordenar esse processo. Mas a legislação já diz que o Ministério precisa fazer isso. A legislação falou, o Ministério da Educação precisa coordenar a política educacional no país e precisa fazer ações suplementares, ou seja, ações que vão ajudar estados e municípios de forma diferenciada para garantir que a educação está melhorando. Então, era o papel sim, o que a gente viu até agora é uma despriorização da educação. O orçamento do Ministério da Educação em 2020 não só foi o menor da última década, como você bem mencionou, como foi a menor execução do orçamento na última década também. Então, foi uma execução muito baixa. E a gente ainda está fazendo essa análise, mas o orçamento aprovado para 2021 é menor ainda em termos estruturantes. Então, quando a gente tiver esses dados, a gente vai divulgar direitinho, mas a gente tem uma preocupação adicional com 2021, que vai ser um ano muito difícil também. Não tenha dúvidas, né? E provavelmente 2022, e a gente vai estar nessa luta aqui, conte sempre com a Jovem Pan para divulgar essas pesquisas, para a gente propor essa discussão com a sociedade, para alertar as autoridades públicas a respeito do que vocês estão enxergando no cotidiano da escola pública brasileira. E muito obrigado pela sua participação e esse bate-papo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu conversei com o líder de Relações Governamentais do Todos pela Educação, Lucas Ruger-Brugger. Muito obrigado pela participação, querido. Bom dia, bom final de semana. Eu que agradeço, William. Bom dia, um prazer estar aqui. Estou à disposição sempre que vocês quiserem. A PAN agradece. Tchau, tchau.